Olá, boa tarde. Termina hoje o prazo para o pagamento do IPVA à vista com desconto para carros com final de placa 4. Também vence a primeira parcela de quem for pagar em 3 vezes. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A audiência pública reúne especialistas para debater o aumento da diabetes no país. Ato solene aqui na Assembleia Legislativa presta homenagem ao médico assassinado em São Paulo. Projeto de lei quer aumentar o número de campanhas de alertas para os riscos de acidentes na rede elétrica. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Já está valendo em São Paulo a lei que criou o serviço Disque Emprego nos postos de atendimento ao trabalhador. Quem traz agora as informações ao vivo é a repórter Carla Francisco. Boa tarde para você, Carla. Olha, a Lei 16.895 de 2018, o objetivo dessa lei é propiciar informações e orientações ao trabalhador na procura por emprego, tanto na capital quanto nas demais cidades aí de todo o estado. Para isso, serão disponibilizados à população números telefônicos exclusivos. O serviço telefônico terá um código especial de serviço com isenção da tarifa telefônica, então ninguém paga por isso, tá? O atendimento no serviço telefônico de Disque Emprego será realizado em conformidade com as diretrizes gerais da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho no Estado de São Paulo e coordenado pela mesma secretaria através dos PATs, os postos de atendimento ao trabalhador. O projeto de lei que deu origem a essa lei é o 1004 de 2015, de autoria da deputada estadual Rita Passos, do PSD. Sérgio. Ok, obrigado, Carla. Uma outra lei já sancionada pelo Executivo autoriza o governo estadual a criar o programa de incentivo à demissão voluntária a servidores públicos. Quem traz agora as informações ao vivo é a repórter Priscila Silvério. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o projeto de lei que deu origem à Lei 16.894, de 21 de dezembro de 2018, é de autoria do deputado Campos Machado, do PTB. Bom, o programa de incentivo à demissão voluntária é destinado a servidores públicos de órgãos da administração direta, indireta, autarquias, universidades e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. A adesão é facultativa e o requerimento deve ser feito pelo próprio servidor. O órgão público fica responsável por dar as providências necessárias à rescisão de contrato, nos termos da rescisão sem justa causa. O requerimento vai receber, então, a primeira parcela, então, desse acordo depois de 60 dias. Olha, Sérgio, o valor correspondente a essa remuneração é de 80% do valor, então, em que o servidor recebia como salário. Ok, obrigado, Priscila. A região metropolitana da Baixada Santista vai ganhar um hospital público veterinário. Os detalhes agora ao vivo com o repórter Marcos Boemerade. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. O projeto é do deputado estadual Cássio Navarro, do PSDB. Trata-se da lei número 16.921, que já entrou em vigor desde o último 28 de dezembro e fica valendo, inclusive, para toda a região metropolitana da Baixada Santista, que é integrada por 9 municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. De acordo com o IBGE, em 2015, a população de animais na região contava com mais de 184 mil cães e 40 mil gatos. A construção de hospital público veterinário, Sérgio, vai garantir a ampliação do atendimento aos animais e também beneficiar a população de baixa renda. O governo do estado vai poder, inclusive, firmar parcerias com universidades de veterinária, reduzindo os custos na contratação de novos profissionais. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Marcos. Novas tarifas de metrô e trens metropolitanos já estão em vigor em São Paulo. As tarifas subiram neste domingo. Passaram de R$ 4 para R$ 4,30. Quem usa o bilhete único paga a passagem com o valor antigo, até esgotar a carga. O reajuste na tarifa dos ônibus já está valendo desde o dia 7 de janeiro. O aumento, autorizado pelo governador João Dória, foi de 7,5%, quase o dobro da inflação acumulada desde o último reajuste em janeiro do ano passado, que foi de 3,75%.
O trem expresso que liga a Estação Luz ao aeroporto de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, passou de R$ 8,00 para R$ 8,60. A audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a necessidade de políticas públicas para tentar frear o aumento de uma doença que não para de crescer no Brasil, o diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, o número de pessoas com diabetes no país aumentou em quase 62%. Hoje, de cada 100 pessoas, 9 têm a doença. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas têm diabetes. Isso representa quase 7% da população. Especialistas e representantes de associações participaram da audiência pública que discutiu o assunto. 90% de todas as pessoas que têm diabetes, elas são tipo 2. Então, o tipo 2 é aquele que vem com sedentarismo, é aquele que também aparece com a má alimentação e o fator genético também acoplado. Então, a partir do momento que eles conseguem fazer a adesão ao tratamento da educação em diabetes o suficiente, aí eles conseguem ter adesão e ter uma vida plena, sem complicação alguma e sem ter gasto para o Estado também, porque hoje, em 2015, o Ministério da Saúde divulgou que eles gastaram 92 milhões de reais com complicações do diabetes, entre eles a retinopatia diabética, doença cardiovascular, que são as complicações, entre muitas outras complicações do diabetes. O diabetes é uma doença crônica em que o corpo não produz insulina. Por isso, a alimentação adequada e a prática de exercícios físicos são fundamentais para controlar a doença. Segundo especialistas, a falta de controle do diabetes pode causar outros problemas sérios à saúde, como a perda de visão. O diabetes, ele cursa ao longo do tempo e ele é dividido em várias fases dentro do olho. Em especial a tal da retinopatia diabética, que é a causa principal de perda de visão desses pacientes. Só que essa retinopatia ela vai tendo estágios graduais ao longo do tempo e esses estágios no início são silenciosos, ou seja, o paciente não sente nada, ele enxerga muito bem. E aí é que mora o perigo, porque mesmo ele estando enxergando bem, ele já tem a doença muitas vezes numa fase de tratamento e cujo tratamento ele é eficaz em pelo menos 95% das vezes. Quando o paciente avança na doença e ele já começa a ter sintomas de visão, em geral ele já está no estágio mais avançado da doença. Embora existem vários tratamentos, o resultado não é tão bom quanto você pegar ele numa fase mais precoce. O Ministério da Saúde oferece tratamento e medicamento gratuitos contra a doença, mas as associações querem que o governo dê mais atenção ao problema. A gente tem atualmente 57 AMEs. Elas têm oftalmologistas. Independente do ponto em que o paciente estiver acompanhando com seu endocrinologista a sua diabetes, ele vai a esse destino, passa no oftalmologista. O oftalmologista ele vai dizer tem sim, tem não, tá? E aí ele decide a terapêutica, se é possível ele tratar ou se ele vai mandar também para um centro especializado de referência. Ou seja, isso é uma rede operacional. Existem leis hoje que podem abrigar os diabéticos, mas leis falando em nível nacional. Em São Paulo são pouquíssimas leis. Então é muito importante que as pessoas sejam sensíveis a essas novas proposituras de lei aqui no estado de São Paulo para poder abrigar todas as pessoas de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E a Assembleia Legislativa foi palco de um encontro de mulheres que debateram a participação feminina na política do país. A repórter Carla Francisco acompanhou. O encontro foi no plenário José Bonifácio. O enfoque é para os caminhos percorridos e a percorrer rumo à equidade de gênero. Fabiana, que abriu os trabalhos, é fundadora do movimento Mulheres com Direito. Lançamos esse movimento, o Mulheres com Direito, e lançamos uma campanha, o Não Queremos Ser Plateia, porque estávamos cansadas de sermos assessoras, secretárias, estarmos nos bastidores, mas não termos os nossos nomes com a devida visibilidade. E entendemos que ter mulheres em cargo de liderança, tanto no mundo político quanto no mundo jurídico, é uma maneira de estimular cada vez mais mulheres a quererem atuar nessa área e a quererem ascender também a esse local de fala, a esse poder decisório que é tão necessário para o nosso gênero. Na programação, 2 painéis. O primeiro traz a importância da participação feminina na política. A mediadora foi Roberta Moreno. O Brasil é um país muito desigual, olhando para a questão da representatividade da mulher na política.
Para você ter uma ideia, nós estamos atrás do Afeganistão. Então, no Afeganistão tem mais de 22% de mulheres no Congresso e nós temos hoje 11% de mulheres no Congresso. Democracia é um espaço onde as pessoas precisam levar os temas, pautarem os temas. Então, por isso, a presença das mulheres traz essa legitimidade, traz essa força para trazer e discutir temas de violência e, enfim, todos os temas relacionados à questão da mulher. O segundo painel é mais provocativo. Trata dos desafios enfrentados pelas candidaturas femininas. O empoderamento, ele passa pela informação. Então, nós acreditamos na informação para a formação dessas novas lideranças femininas. E isso requer o trabalho conjunto de inúmeras entidades, e tanto dos poderes público quanto privado. Médico assassinado em assalto em São Paulo é homenageado aqui na Assembleia Legislativa. Voltamos já já. Pesquisa do Datafolha revelou que a maioria da população é favorável à redução da maioridade penal. A repórter Carla Francisco volta ao Jornal da Assembleia com mais informações. Carla, você. Sérgio, a pesquisa do Datafolha ouviu 2.077 pessoas em 130 cidades brasileiras e revelou que de cada 100 brasileiros, 84% são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 14% dos entrevistados são contrários à redução da maioridade penal e 2% não sabem ou não quiseram responder à pesquisa. Hoje, infratores entre 12 e 18 anos de idade vão para os sistemas estaduais de cumprimento de medida socioeducativa. Sérgio. Okay. Obrigado, Carla. E terminou o período de folga de um velho conhecido dos paulistanos, o Rodízio Municipal de Veículos. Eu volto a conversar ao vivo com a repórter Priscila Silvério com mais informações. Priscila. Olha, Sérgio, os motoristas estavam livres do rodízio desde o dia 21 de dezembro do ano passado. Bom, então o rodízio volta hoje, segundo a Prefeitura, porque o número de carros na cidade aumentou. Nos dias de rodízio, os carros não podem circular no centro expandido da cidade, nem nas principais ruas e avenidas entre 7 e 10 da manhã e também 5 horas da tarde e 8 da noite. Quem descumprir o rodízio tem multa de R$ 130,17 e também ganha 4 pontos na carteira. Só para lembrar, na segunda-feira não rodam os carros com placa final 1 e 2. Terça, 3 e 4. Na quarta, 5 e 6. Na quinta-feira, 7 e 8. E olha, Sérgio, na sexta-feira não rodam então os carros com final da placa 9 e 0. Vamos ficar atento aí ao rodízio, né, Priscila? Obrigado, querida. Os aposentados e pensionistas vão ter um reajuste maior do que no ano passado. Os detalhes agora ao vivo com o repórter Marcos Boemerade. É isso mesmo, Sérgio. O reajuste dos benefícios em 2019 vai ser de 3,43% para quem ganha mais de um salário mínimo. No ano passado, esse reajuste foi de 2,07%. Fazendo as contas, se um aposentado recebia R$ 2.000 no ano passado, este ano vai receber R$ 2.068,60. O teto do INSS, que é o valor máximo a ser pago a um contribuinte, fica em R$ 5.839,45. Apesar do reajuste dos benefícios ter sido maior do que o ano passado, ficou abaixo do reajuste concedido ao salário mínimo. O mínimo subiu 4,6%, passou de R$ 954 para R$ 958. Sérgio. Obrigado, Marcos. Em dezembro, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma sessão solene para comemorar o Dia do Marinheiro. Essa homenagem foi uma iniciativa do deputado Fernando Capês, do PSDB. O plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado com oficiais da Marinha, homens e mulheres responsáveis pela segurança do país. A data oficial do Dia do Marinheiro no Brasil é 13 de dezembro, dia em que nasceu o patrono da Marinha, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré. O foco que eu quero dar é no homem, nas características do homem comum,
do Marquês de Tamandaré, que era uma figura extremamente simples, extremamente humana, né? O testamento dele, por exemplo, é uma peça realmente comovente, né, de simplicidade e tudo, e isso tem inspirado as gerações de brasileiros, não diria só de marinheiros, que vêm depois dele, né? De se preocupar com o próximo, de se preocupar com a pátria, de se dedicar à sua instituição como ele se dedicou. Durante a solenidade, o vice-almirante Cláudio Henrique Melo de Almeida foi homenageado. Ele recebeu o colar de honra ao mérito legislativo por reconhecimento dos serviços prestados ao Estado de São Paulo. A sessão solene foi uma iniciativa do deputado Fernando Capês, do PSDB. Há 12 anos, desde o meu primeiro mandato, eu realizo todas as sessões solenes em homenagem às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, porque entendo que as Forças Armadas é um patrimônio de toda a sociedade civilizada. Não há país desenvolvido ou que pretende ser desenvolvido que não cultue com orgulho o trabalho de renúncia e dedicação que os nossos valorosos militares têm feito pelo nosso país. A Assembleia Legislativa foi palco de uma homenagem emocionante no fim do ano passado. Um ato solene honrou a memória do médico Roberto Kikawa, assassinado num assalto aqui na capital paulista. Veja agora na reportagem da Carla Francisco. É com lágrimas nos olhos que a prima do gastroenterologista falou do trabalho e do legado deixado pelo parente e profissional admirado. É um momento de muita emoção para a gente e de saudade, na verdade, né? De falta que ele faz para a organização como um todo, né? Ele pregava uma semente de perdão, de atender a pessoa ainda que ela não faça o bem para a gente. Independente de tudo, ele falava, olha, eu tenho um juramento que é um juramento de salvar vidas. Cumprindo o prometido ao pai no leito de morte, Roberto Kikawa fundou há 10 anos o CIES Global, que leva atendimento médico especializado a comunidades carentes através de unidades móveis de exames em carretas. Ele não media esforços, né, para cada vez mais estar desenvolvendo esse trabalho, né? Então, é um legado muito forte que ele nos deixou, mas eu tenho certeza que tem a equipe preparada para dar continuidade a esse projeto. Roberto Kikawa morreu no dia 10 de novembro, vítima da violência urbana. Ele deixava em casa uma colega de trabalho depois de uma confraternização profissional, quando foi surpreendido por 2 assaltantes. Ele não reagiu ao assalto, mas foi confundido com um policial e atingido por 2 tiros. Emocionado, o filho de Roberto Kikawa falou pouco. No coração, só amor ao próximo. Desde pequeno, meu pai sempre me ensinou essas coisas, sempre teve esses princípios comigo, né? E também sempre falar que o médico é para servir, né? Então, é um pouco disso. A homenagem ao trabalho e ao legado deixado pelo médico foi proposta pelo deputado estadual Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. É um lamento pela perda do Roberto, e especialmente da maneira com que foi, mas é também a celebração da memória que fica, né? Roberto é feito grão de trigo que cai na terra e que multiplica a vida, que floresce, que traz vida. Então, todos nós, amigos, familiares, parceiros, enfim, hoje celebramos aquilo de bom que ele deixa, aquele jeito especial dele de ser gente e de anunciar a possibilidade de um outro mundo possível através da doação da nossa própria vida. Depois do intervalo, você vai conhecer os detalhes de um projeto de lei que quer diminuir acidentes na rede elétrica. Voltamos em um minutinho. Até já. Depois de quase 40 anos, Cesare Battisti está nas mãos da justiça italiana. Ele chegou hoje de manhã a Roma para cumprir pena de prisão perpétua pela morte de 4 pessoas entre 1977 e 1979. Na década de 80, ele fugiu da Itália e se escondeu na França, México e no Brasil. Em 2007, o ex-presidente Lula negou a extradição pedida pelo governo italiano. No ano passado, o ex-presidente Michel Temer autorizou a extradição. Cesare Battisti
fugiu para a Bolívia, onde foi preso no sábado passado. Batiste tem 64 anos, morou na cidade de Cananéia, litoral sul de São Paulo, e tem um filho brasileiro. Ele sempre negou os crimes. Em 2017, em todo o país, 240 pessoas morreram em acidentes com energia elétrica. De 10 casos, 9 poderiam ser evitados com conhecimento e informação. Projeto de lei de autoria do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, quer aumentar o número de campanhas de alertas para os riscos de acidentes na rede elétrica. E a reportagem é da Priscila Silvério. Luiz trabalha na construção civil há muitos anos. Nunca sofreu um acidente porque coloca a segurança em primeiro lugar, principalmente se o trabalho for na área externa. Nunca trabalhar com material que seja condutor elétrico, por exemplo, cabos de alumínio, ferro, barra de ferro, essas coisas são fundamentais para que você evite. Sempre usar um material isolante, madeira, plástico. E Luiz precisa tomar cuidado mesmo, porque é na construção civil que os acidentes com energia elétrica mais acontecem. A principal razão na construção civil, que é a principal causa dos acidentes, com letalidade inclusive, é a iniciativa que o morador faz em fazer seu puxadinho na sua residência. Significa dizer, ele vai usar uma escada, geralmente as escadas mais recentes são de alumínio, usa vergalhões para fazer seu concreto armado, os dutos, etc. Nos fios mais baixos de um poste, a eletricidade se divide entre 110 e 220 volts. Em 2017, segundo a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, o país registrou 773 acidentes envolvendo eletricidade, com 240 mortes. Mesmo com propagandas em rádio, TV e até nas contas de consumo, o número de acidentes envolvendo energia elétrica caiu muito pouco. No Brasil, de 2001 a 2016, a redução foi de 26%, uma média de 2% ao ano. Para aumentar esse índice, tramita aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei. O projeto de lei é o de número 50 de 2017, de autoria do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que dispõe sobre a indicação expressa do risco de morte por contato acidental com a rede elétrica nas embalagens e rótulos de tintas, vergalhões, tubulação metálica, antenas, calhas, rufos, equipamentos de irrigação, pulverização, jardinagem, tratores, guindastes, andaimes, entre outros. A partir da hora que colocar em latas de tinta, em vendas de pincel, em todos os produtos que vão de pintura, você acaba difundindo mais e alertando mais a população do risco de morte para um acidente, para não ser eletrocutado num cabo de alta tensão. Só avisos, é para você colocar no rótulo bem visível, o aviso da preocupação que você tem, mostrando aqueles desenhinhos para as pessoas prestarem atenção e verem o grande problema que traz. Antes das férias escolares, jovens da Juventude Cívica com sede em Osasco, na Grande São Paulo, visitaram o Palácio 9 de Julho. Eles conheceram de perto a rotina de trabalho dos parlamentares. Veja agora na reportagem da Caterina Chuti. No Espaço Quinto Centenário, os jovens foram recebidos pelo artista plástico João Machado, autor da exposição Alimentos Brasileiros e sua importância para o mundo. Gostei bastante, achei bem interessante, pois se trata sobre a agricultura familiar. Eu conversei com o artista, e achei bem interessante também o que ele disse, pois todos os quadros deles eram inspirados na cultura brasileira. Essas artes, assim, tudo é uma coisa que eu não esperava ver, né? Eu esperava ver realmente toda as salas e tudo isso. Eles fazem parte da Juventude Cívica de Osasco, organização que tem por objetivo preparar estudantes da região para o mercado de trabalho. No plenário Juscelino Kubitschek, o grupo acompanhou o trabalho parlamentar. Quando nós falamos para eles que eles iam vir aqui para conhecer a Assembleia, eu vi uma grande empolgação, porque até pode sair um político, um profissional político desse meio, né? E a questão do profissionalismo, que é o que a gente foca lá na JUCO, é mostrar para eles que nós temos que respeitar todas as profissões, independente de qual seja, e seguir o caminho do bem. Mostrar que através do estudo e do trabalho eles vão conseguir tudo o que eles quiserem na vida deles. Maravilhoso estar aqui, conhecendo,
e vendo como que é, né? Porque a gente, em casa, a gente não tem a noção de como que é a política. E aqui a gente consegue ver bem como que é, mais ou menos assim, como que funciona a política, e entre outras coisas. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas, e é aberta ao público. Para agendar, é preciso entrar em contato com a Divisão de Comunicação Social. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia dessa segunda-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.